Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast oficial da Tribo Forte, podcast, como você sabe, número 1 de saúde no Brasil. Bem-vindo a mais esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos principais e também fazer uma pergunta da comunidade, fazer um tempinho que a gente não fazia, fazer uma pergunta da comunidade também. O primeiro assunto que a gente vai tratar hoje é em relação à possível reversão de diabetes, né? Inclusive com instrução, não em laboratório, instrução via internet, ou instruindo as pessoas que já eram diabéticas a fazer uma certa intervenção dietética, que a gente vai falar, que gerou resultados bastante legais, e contar um pouco para vocês um pouco por trás da história desse projeto, que é bastante interessante. Então são resultados bastante bacanas, e também falar um pouco mais sobre laticínios, né, e que tipo, um estudo novo foi publicado aqui, observacional, sobre isso. Então a gente fala um pouco mais sobre essa questão dos laticínios, a gordura dos laticínios que o pessoal tem medo, ao que consumo de laticínios está associado, né. Então a gente vai falar um pouco também sobre essa questão. Mas para começar, a gente vai começar com a pergunta da comunidade. Mas antes disso, deixa eu dar aqui a boa tarde, Dr. Souto. Tudo bem por aí? Tudo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes. Ótimo. Então a pergunta é a seguinte: a gente falou no podcast número 53 sobre infertilidade e os benefícios que a low carb, né, a filosofia alimentar low carb, tem em relação a isso. Daí, a Tatiane Campos, ela postou uma pergunta que é o seguinte: boa tarde, fiquei muito preocupada essa semana, pois uma amiga nutricionista participou de um curso esse final de semana em BH sobre low carb e jejum intermitente. A Nutri, que ministrou o curso, disse que existem estudos que afirmam que o jejum causa infertilidade feminina. Ficamos todos intrigados, uma vez que todos nós fazemos jejum. Espero sinceramente que, se existir mesmo esses estudos, que não passe de má ciência, uma vez que só tenho tido benefícios com o jejum. Bom, doutor, a gente falou dos benefícios de low carb com infertilidade, mas aqui aparentemente ela, enfim, passou a mensagem que alguém passou a mensagem para ela que jejum causa infertilidade feminina. Então, vamos lá, vamos dar uma discutida nesse assunto. Qual que é o teu take nisso aí? O take é o seguinte: existe de fato uma situação na qual a mulher para de menstruar ou passa a ter ciclos muito irregulares e para de ovular, tá? Relacionado à restrição calórica severa. Tá? Isso foi primeiro observado de forma sistemática nas atletas femininas, nas atletas olímpicas, por exemplo. Tá? Atletas que têm um percentual de gordura muito baixo no corpo. Então, são específicos daquelas modalidades como atletismo, onde o percentual de gordura fica muito baixo. Elas param de menstruar. E a gente tem um nome para isso, chama amenorreia hipotalâmica. É um nome feio, assim. Então, amenorreia significa não menstruar. Por que hipotalâmico? Porque é o hipotálamo, a nossa glândula que regula as demais, né, que faz com que a mulher tenha o seu ciclo menstrual. Então, o hipotálamo produzindo diferentes concentrações durante o ciclo, durante o mês, dos hormônios LH e FSH, vai fazer com que o ovário passe por todas as etapas do ciclo menstrual. Tá? Bom, por que o hipotálamo, de repente, decide parar de estimular o ovário? Tá? Isso é uma coisa evolutiva, pessoal. Vamos imaginar os nossos antepassados, lá no Paleolítico, né? Num período de vacas magras, assim, não tem comida, então as pessoas todas, homens e mulheres, estão emagrecendo, tá certo? E aí, se uma mulher nessa situação, na fase da seca, na fase da ausência de chuva, da ausência de comida, se uma mulher ficar grávida, tem uma alta chance, não apenas de que o filho morra, mas de que ela morra, tá certo? Exato. Então, a seleção natural, a evolução, fez com que nessas situações a mulher ficasse infértil, né? De modo a não desperdiçar uma chance de gravidez e pior ainda, morrer e não ter a chance de passar os genes adiante. Ou a forma mais correta de ver isso é: só passaram adiante os genes daquelas mulheres que não menstruavam quando era melhor não menstruar mesmo. Tá? Bom, então tá. Vamos ver o que acontece numa situação de jejum super prolongado. Tá? Então, assim, imagina uma pessoa fazendo jejum de vários dias, tá? Por várias semanas. Então, assim, a pessoa faz jejum de 24 horas, 48 horas, mais de uma vez por semana, por várias semanas consecutivas. O hipotálamo desta mulher pode chegar à conclusão de que ela está numa dessas situações de vacas magras. Tá? Parar de menstruar. Isso não é um privilégio de jejum.
Essas atletas olímpicas que nós estamos falando não fazem jejum, pelo contrário, estão sempre comendo proteína e suplementos e tal, mas é o estado de estresse extremo, de restrição extrema, ok? Esse estresse pode ser exercício demais, esse estresse pode ser comida de menos, tá? Pode ser caloria de menos, tá? Vai poder gerar isso aí. Então, o que eu acho que houve que essa nutricionista, ou quem ouviu não entendeu direito, ou talvez a pessoa que ministrou a palestra talvez não tenha compreendido, é que não é o jejum intermitente esse que de vez em quando a gente pega e pula uma refeição, de vez em quando a gente faz um jejum de 24 horas, né? Ou todos os dias, por exemplo, pula um café da manhã, mas a gente come normalmente no almoço e na janta. Bem, né? Paralelo com uma alimentação boa, ainda por cima. Isso não vai causar problema nenhum, e se a pessoa tem infertilidade por causa de resistência à insulina e ovários policísticos, ela só vai melhorar com low carb e jejum intermitente. Ok? Agora, o que vai produzir amenorreia hipotalâmica, alterações da fertilidade, porque veja bem, são coisas diferentes, né, Rodrigo? Uma coisa é a infertilidade do excesso, que é os ovários policísticos, tá? Quer dizer, é o excesso de calorias, o excesso de carboidrato, o excesso de insulina, tá? Que gera infertilidade. A infertilidade do excesso é melhorada pela restrição. Tá certo? É melhorada quando a gente restringe carboidrato, quando a gente perde peso, e o jejum intermitente pode muito bem entrar nisso. Outra coisa é a infertilidade da escassez. Tá? A infertilidade da escassez é caracterizada por isso que a gente já explicou, tá? Falta de calorias, falta de comida, excesso de exercício. Tá? E nessas situações, obviamente, a intervenção tem que ser o contrário, né? Tem que ser comer mais, não fazer jejum. Aumentar inclusive os carboidratos, tá? Então o pessoal ouve e repete muitas vezes por aí a história dos carboidratos gentis da Lara Briden, que é uma blogueira, né? Na realidade, sim, se a pessoa está com alteração menstrual ou com alteração de fertilidade por causa de escassez, né? Bom, acrescentar um pouco de frutas, acrescentar a batata doce, acrescentar um pouco de arroz ali pode resolver o problema. Então, tudo depende da causa dessa infertilidade. Se ela for de excesso, se ela for ovários policísticos, se for infertilidade associada à obesidade, ao diabetes, ao pré-diabetes, esse tipo de coisa, bom, vamos restringir carboidratos, calorias, né? E se for por escassez, vamos acrescentar. Perfeito, eu acho brilhante a resposta, acho que pegou todos os ângulos mesmo. É basicamente isso, pessoal. Toda vez que a gente tem uma dúvida, mesmo que você não seja da área da ciência ou da medicina, é sempre bom você pelo menos passar por uma análise ancestral, que é justamente isso que o Dr. Souto falou, que é, pense por que é assim, né? Evolutivamente, por que é assim. Então, se você está numa situação na sua vida onde você não tem, ou tem um estresse muito, muito alto na sua vida, ou uma escassez de alimentação, pobre quantidade nutricional, do estado nutricional da tua alimentação, ou seja, não é o terreno perfeito para se criar uma nova vida. Obviamente que a melhor ideia da natureza, ela pensou, então, não vamos criar uma nova vida, desperdiçar, como o Dr. Souto falou, uma nova vida. Então, o ambiente tem que estar proveitoso para que seja gerada uma vida nova. Então, essa análise ancestral sempre vem útil quando a gente tem dúvida, é sempre uma boa ideia de pensar nela primeiro. Bom, vamos começar então com esse estudo, o primeiro estudo, né, que foi uma intervenção aí, low carb, mais que low carb, numa dieta cetogênica ainda. Mas é interessante pelo seguinte, tá? Foi um estudo publicado no dia 7 de março de 2017, feito com 262 pessoas com diabetes tipo 2. E foi por 10 semanas, né? E que testou a efetividade de se ensinar essas pessoas a atingirem uma cetose nutricional, ou seja, ensinar essas pessoas a praticarem uma dieta cetogênica por si só, a fim de controlar a glicemia e reduzir medicação, também atingir uma perda de peso clínica aí. Quem fez esse estudo é um novo projeto chamado Virta, tá? Quando eu tava na conferência lá na Flórida, tem o Stephen Finney, tá por trás, e o Jeff Volek. E os dois estavam falando sobre isso, né, o tempo inteiro. Eu estava junto com o André Zenfeld, eles foram tentar entrevistar o Finney e o Volek, eles não quiseram dar entrevista, porque esse estudo em questão não estava ainda publicado. Eles não queriam que saísse essas ideias antes da publicação. Então, Rodrigo, esse projeto... Uma outra autora conhecida desse estudo é a Sarah Hauberg. A Sarah Hauberg, para quem não viu ainda, procurem no YouTube uma palestra dela. É um TED Talk dela, tá? É um TED Talk da Sarah Hauberg, cujo título já dá uma ideia. Ela diz assim, para reverter o diabetes, faça o contrário do que manda as diretrizes.
Olha só. Então ela é uma das Exatamente. autoras do estudo junto com os nossos ídolos, Volek e Finney. Então os dois estão com esse grande projeto, a ideia deles é realmente aumentar isso em escala, por isso que eles fazem de forma, inclusive nesse estudo, eles fizeram um teste ensinando as pessoas através de meio digital, ou seja, internet, como é feito com o código, com a tribo, como você aqui no podcast está vendo. Eles também estão com um programa de coaching deles que eles querem fazer com coaching ao mesmo tempo, de pegar esses casos mais difíceis de diabetes, etc, e tentar ensinar, dar um coaching para essas pessoas, né, para ajudar elas a obter os resultados que elas precisam. E eles querem isso em escala, então é um projeto nascendo agora bastante interessante a gente manter uma atenção aí, e eu acho que mais coisa vai sair a esse respeito. Mas o primeiro, que acabou inaugurando, digamos assim, publicamente esse projeto, é esse estudo que a gente vai falar agora. Então a conclusão do estudo que eles fizeram foi o seguinte: os achados iniciais indicam que um programa individualizado, entregado para as pessoas, né, remotamente, e que incorporem a dieta cetogênica, pode, de forma altamente efetiva, melhorar o controle glicêmico e perda de peso em adultos com diabetes tipo 2, enquanto diminuindo o uso da medicação. Agora, esse foi a conclusão genérica. E tem alguns dados interessantes para a gente falar aqui. Que é basicamente o seguinte, lembrando, foram 262 pessoas com diabetes tipo 2 por 10 semanas. Então no começo da intervenção, a hemoglobina glicada das pessoas era aí a média de 7,6%, ou seja, alta. Né? Deixa eu só colocar para o pessoal, então, essa hemoglobina glicada, que reflete a média da glicose nos últimos 3 meses, ela deveria ser até 5,7. Tá? Então, 7,6 é bastante, assim. Tá? Eram pessoas com diabetes tipo 2 já eram diabetes. Então, antes de começar, a média era 7,6. Depois de 10 semanas, né? 10 semanas, pouco mais, 2 meses e meio aí, a hemoglobina glicada se reduziu em 1%, tá? Então ficou em 6,6%. Agora, redução absoluta, tá? É que às vezes a gente fala, né, Rodrigo, reduziu em 1%, tão pouquinho, 1%. Não, baixar de 7,6 para 6,6 significa sair da zona do diabetes para o pré-diabetes, tá certo? É uma redução muito significativa. Colocar esse número de uma forma diferente talvez dê uma perspectiva melhor, que é basicamente o seguinte: no começo, 19,8% dos participantes tinham uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, 19,8%. Agora, depois de 2 meses e meio, só 2 meses e meio, a quantidade de pessoa que passou de 19,8% para 56,1% de pessoas que ficaram abaixo dos 6,5% de hemoglobina glicada. Ou seja, que saíram de uma zona de diabetes para uma zona de pré-diabetes, com apenas 10 meses de uma intervenção que consiste em entrar num site, pessoal. Você tem ideia do que é isso? Exato, elas fizeram por si só e 2 meses e meio para transformar tanto assim. 89% das pessoas, antes de começar, estavam tomando pelo menos uma medicação para diabetes. No final dos 2 meses e meio, 56,8% das pessoas, né, tiraram pelo menos um dos medicamentos ou eliminaram completamente o consumo de qualquer medicamento, né? Olha só, 56,8% dos indivíduos. E teve uma redução média de massa corpórea de 7,2% do peso total das pessoas, que também é uma perda de peso bastante considerável. Então, resumindo... É muito considerável. A maioria dos remédios para perda de peso não consegue um percentual desse. Então, basicamente é o seguinte, resumindo, 2 meses e meio, praticando uma dieta bastante baixa em low carb, aqui eles tentaram chegar na cetogênica, né? Então, mas não foi uma cetogênica severa, pelo que eu vi pelo que eu vi lá no dorsal, inclusive o número dos ketones, lá dos corpos cetônicos, é de 0,6 basicamente. Então tinha, mas não era uma cetogênica grave, assim, acentuada. Então eles conseguiram fazer por si só 2 meses e meio e passaram num quadro bastante triste, que estava numa tendência provavelmente não muito, né, otimista, para um quadro de melhora bastante significativa só nesse tempo aí. Então é um resultado bacana, né, de se passar. É um resultado fascinante, é um resultado sensacional. São todos resultados muito superiores àquilo que as medicações isoladamente obtêm. Tá? Tem remédios muito caros para diabetes que não produzem uma redução absoluta de 1% na hemoglobina glicada. Tá? Muitos reduzem assim frações, 0, alguma coisa por cento, custa uma fortuna. Tá? Então, a pessoa poder fazer uma intervenção online,
Né? Quer dizer, daqui a pouco imagina isso aplicado num país, isso aplicado num... Né? A pessoa não precisa sair da sua cidade lá no interior do Pará, no interior, tá, sabe? No interior do Brasil. Ela pega, acessa a internet, segue os passos que estão descritos ali e consegue um resultado melhor do que a maioria das medicações, tá? Num tempo relativamente curto, tá? Com comida de verdade. Né? É fascinante. Esse estudo aqui, ele não é randomizado. Alguém poderia dizer, não é um estudo randomizado. Bom, mas pouco tempo atrás, nós mostramos aqui no podcast um outro estudo que também era uma ferramenta online, tá? E que era randomizado. E aquele estudo era randomizado que, um lado, as pessoas foram sorteadas para fazer uma dieta muito semelhante a essa aqui. E no outro braço elas foram sorteadas para fazer a dieta proposta pela Associação de Diabetes. Tá? E o grupo que fez a dieta low carb teve benefícios equivalentes a esses aqui e muito, mas muito superiores ao da dieta da Associação para Diabetes. Tá? Então, quer dizer, um estudo é um estudo prospectivo randomizado para botar uma pá de cal e uma pedra sobre o assunto, mostrando que a intervenção é superior. E esse estudo que você está nos mostrando agora, Rodrigo, é um estudo chamado assim de vida real, quer dizer, ele não é um estudo randomizado, é o que acontece mesmo com um número de pessoas que se inscreveu e participou, como é que foi o desfecho, a evolução delas. E é um negócio impressionante, que eu desafio encontrar programas com resultados tão bons em tão pouco tempo, apenas com comida de verdade. Perfeito. Então é mais uma mensagem. A pergunta é por que a Associação da Diabetes, né, que seria a organização que deveria ajudar as pessoas, ainda continua propagando, basicamente, em muitos aspectos, o oposto do que está gerando maiores resultados, né? Eu só consigo entender isso à luz da dissonância cognitiva. É a única explicação. É uma luz muito forte essa. Porque a dissonância cognitiva significa, para quem não conhece o conceito, assim, é tentar abrigar dentro do mesmo cérebro, dentro da mesma cabeça, ideias incompatíveis. Tá? Isso gera um conflito mental, que gera é quase uma dor psíquica, tá certo? Quer dizer assim, eu sei que carboidratos aumentam a glicose. Eu sei que reduzir os carboidratos melhora a glicemia dos diabéticos, ok? Mas, por outro lado, eu sou contra dietas low carb. Porque há 40 anos eu sou contra, mal. Tá certo? E acho que carne faz mal. E acho que, como é que nós falamos no outro podcast, que diminuir o glúten aumenta o diabetes. Quer dizer, eu tenho ideias inconsistentes e que se confrontam entre si. Então, a forma de resolver o problema ou eu admito que eu estava errado durante todos esses anos e digo assim, olha, pessoal, foi mal, desculpa, estava errado e agora nós vamos adotar uma dieta low carb para o bem dos diabéticos, tá certo? Isso seria uma forma de resolver o conflito, tá? Mas a forma que normalmente se resolve a dissonância cognitiva é botando para debaixo do tapete, né? Quer dizer assim, eu ignoro todos os estudos como esse que a gente acabou de ler e digo assim, não, o certo é isso aqui que nós defendemos. E olha quantos especialistas importantes defendem isso. E olha quantas instituições oficiais de quantos países defendem isso. Então vira uma câmara de eco, onde as pessoas podem continuar repetindo, vamos dizer, aliviando a dor da sua dissonância cognitiva, né? O que piora e dificulta a gente mais ainda quebrar isso aí é que essa dissonância cognitiva é compartilhada no meio dessas pessoas que continuam disseminando informação errada. Então, por que câmara de eu eco. vou mudar? Meus amigos concordam comigo, então deixa assim, né? Isso. Deixa assim. Cada vez que eles se reúnem num congresso e repetem aquilo que os outros querem ouvir, isso alivia a dor coletiva, entendeu? Tá? Assim, diminui a dissonância cognitiva, porque o sujeito, entendeu? Imagina, a pessoa está na sua casa, aí ela abre essa revista médica, que nós estamos aqui olhando na nossa tela, eu e o Rodrigo, tá? E a pessoa diz assim, puxa vida, olha só, olha o resultado que o pessoal está tendo com essa intervenção low carb. Aí o cara fica com dor, tá certo? Fica com dissonância cognitiva, começa a sofrer, tá? Começa a ficar com torcicolo, a coisa pode ter manifestações somáticas, inclusive, a pessoa sofre, tá? Bom, aí ela vai no congresso médico e lá todo mundo só fala de remédio e todo mundo só recomenda dieta com alto carboidrato e baixa gordura. Aí alivia. Alivia a dor, tá certo? A pessoa consegue esquecer, o conflito desaparece na medida em que, não, olha aqui, ó, aquilo lá foi
Foi aquele dia eu vi aquilo ali, mas aquilo era uma bobagem, né? Não deve nem ser verdade, tá certo? Então, é difícil porque as pessoas, para mudar, tem que... E eu não sei, eu passei por isso, Rodrigo. Eu, pessoalmente, assim, lá, 6 anos atrás, quando eu li o livro do Taubes a primeira vez, Sim. eu tive a dissonância cognitiva. Foi aguda. Assim, foi Sim. um final de semana que eu mal conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa, não parava de ler o livro. Né? E disse assim, pelo amor de Deus, mas será que é verdade? Não pode ser. Né? E agora, eu resolvi a minha dissonância cognitiva de forma diferente. Né? Eu disse assim, olha... Fatos e evidências. Contra fatos não tem argumentos. Na realidade, sim, tudo que eu acreditava nos últimos 20 anos era basicamente baseado em falácia, né? Bom, eu comecei a mudar o meu pensamento, a minha conduta, fui estudar, fui aplicar em mim mesmo e vi que funcionou. Né? Então, assim, tem formas saudáveis de resolver a dissonância cognitiva, nenhuma delas é agradável, a gente sempre sofre, tá? Mas, assim, tem formas saudáveis de resolver o conflito e tem formas patológicas de resolver o conflito. Né? Infelizmente, o pessoal tá num negócio patológico, gritando na câmara de eco, ouvindo a própria voz, né? Dizendo assim, olha, é isso aí, assim, tá certo. Abaixa a gordura, vocês estão certos, isso é um bando de louco, né? É uma forma de resolver o seu conflito psíquico, né? O problema é que tá ficando cada vez mais ridículo, a ponto de ficar engraçado já, essa repetição desse pessoal. Mas... porque vai chegar um momento em que vai estar tão agudo isso, e também vai ter, eu espero, eu sou um otimista, uma nova geração de profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, enfim, que vão estar antenados nos conceitos novos, que o pessoal que ficar nisso aí vai virar uma espécie de uma seita. Né? E vai ser visto mais ou menos como a gente olha determinadas seitas religiosas com comportamentos muito estranhos, né? E a gente diz assim, olha que loucura, né? É assim que eu acho que vai estar sendo visto o pessoal que vai continuar falando contra evidências do nível disso aqui. Quer dizer, vai falar o quê? O troço funciona melhor do que praticamente todas as medicações aprovadas pelo FDA para o tratamento do diabetes. Agora, o remédio eu uso porque ele baixa em 0,3% a hemoglobina glicada. Agora, deixar de comer pão para comer salmão, tá? Basicamente é isso. Tá? Bom, não, isso eu não vou fazer porque é uma coisa muito radical. Entende o grau de conflito psíquico necessário para abrigar essas duas coisas na cabeça ao mesmo tempo? É aquela coisa, né? O som do vinil é muito melhor que as MP3 de hoje em dia, né? Então, tem pessoas que não vão mudar isso nunca. Não vão nunca, cara. Então, assim... Morrer assim. Morrer assim. E aí a pessoa busca confirmação e tal. Bom, tem um detalhe, Rodrigo. Vai entrar um monte de gente te criticando por isso que você falou. Do vinil. Com certeza, vai. Enfim, não é o público que não faz parte do meu grupo social, então tudo bem. Tá, se quiser escutar vinil, nada contra, tá, pessoal? Até porque ninguém adoece por causa disso. A gente fica indignado por causa desse assunto aqui, porque isso mata a gente, né? Até porque vinil é até mais adventure, né? Tipo, como eu falo, é uma aventura escutar, porque você nunca sabe que tipo de ruído que vai surgir na tua música, né? Então tem esse fator também que é mais emocionante. É mais aquele troço mais analógico. Então o som ele fica mais rico, porque assim, bom, até porque tem mais todo ruído. Tipo de ruído, né? Exato. É questão de gosto, tá certo? Agora, tá brincando, pessoal, mas é isso. Aqui não, né? Aqui é assim, ó. É tipo o seu time perdeu, tá certo? E a pessoa diz assim, não. Ele não perdeu, ele ganhou. Diz, não, mas perdeu, tá aqui o score. Não, ele ganhou. Tá? É esse o nível de negação. Assim, ao invés do cara pegar e dizer assim, putz, que droga, meu time perdeu e fazer o luto por aquela derrota, ele diz assim, não, ele na realidade ganhou. Entendeu? Nós estamos lidando com esse tipo de negação, assim, chega a ser perigoso. Talvez alguma dessas pessoas se tornem violentas. Exatamente. Vamos falar de laticínio, vamos falar de queijo. Você é uma pessoa que não gosta muito de queijo, que eu sei, né, Torçou? Eu gosto muito de queijo. O Torçou adora queijo. Enfim, é um estudo irlandês publicado agora dia 13 de março no jornal Nature. Não é um ensaio clínico randomizado, já começa aí, tá? Mas tem alguns resultados interessantes que eu acho que vale a pena mencionar para você. E o que eu gostei também é que os autores,
desse estudo não são malucos, ou seja, eles fazem uma análise bastante sóbria da interpretação dos resultados, né? O que não é tão comum assim, digamos, esse tipo de estudo. E chamou atenção para mim esse estudo por causa eu vi o Dr. Asim Malhotra, que é o cardiologista britânico que a gente gosta tanto lá, ele publicou no Twitter dele o seguinte: pessoas que comem mais queijo são mais magras. Ele, yes! Gordura saturada não é o maior problema. Isso que ele postou, ele postou o link do estudo embaixo. Eu fui dar uma olhada no estudo. Bom, o estudo basicamente é o seguinte: eles distribuíram questionários para 4 dias, né? Lembra, a gente falou antigamente de outros, aquele de Harvard, por exemplo, que era um questionário a cada 2 anos ou 4 anos. Aqui eles deram um questionário para cada dia, por 4 dias para as pessoas. E esse aqui é muito melhor, porque assim, ele não, o de Harvard é um questionário que o cara tem que dizer o que ele comeu no passado. Este é um food diary, que ele diz, ele é um diário, né? Onde a pessoa anota o que está comendo e a quantidade na hora que está comendo. Tá certo? Exato. É muito, mas assim, graus de magnitude mais fidedigno esse aqui. Sim. Então eles fizeram isso durante 4 dias, né? Anotando o que estavam consumindo e tipo de bebida, né? Incluindo laticínios, definidos aí como leite, queijo, iogurte, creme e manteiga, né? Em pessoas normais, vivendo o dia a dia delas, pessoas saudáveis lá na Irlanda entre 18 e 90 anos. Então, uma amostra da população geral, basicamente. A conclusão foi o seguinte: os resultados da análise sugerem que laticínios no geral podem oferecer potencial para manutenção de peso, né? Benefício potencial para manutenção de peso, particularmente leite e iogurte. Laticínios podem também ter um papel no controle da pressão sanguínea e potencialmente no gerenciamento da glicose. O consumo de queijo não foi associado a perfis lipídicos negativos, ou seja, não aumentou o colesterol, o consumo do queijo. Aí por isso que o Dr. Asim Malhotra falou da gordura saturada, né? Uhum. Ainda que, continuando a conclusão, ainda que o maior consumo geral de laticínios vindos principalmente de leite e iogurte foi associado com um peso mais favorável, nenhum padrão isolado de alimento se sobressaiu como sendo mais saudável nessa população saudável quando os padrões alimentares gerais foram examinados. Então não teve alimento milagroso, em outras palavras. Na verdade, eles continuam, leites baixos em gordura e iogurtes baixos em gordura foram associados com maior taxa de triglicerídeos. Como essa parte da população consumiu menos calorias de gordura e uma maior quantidade de grãos, isso sugere que o padrão alimentar associado com uma dieta mais baixa em gordura e alta em carboidratos possa ser menos saudável do que outras alternativas. Os resultados apresentados aqui demonstram a importância de se considerar não somente, olha que brilhante, não somente o consumo do alimento individual, mas também os padrões alimentares, a dieta alimentar, ou seja, o contexto alimentar onde esses estão inseridos, particularmente em relação aos laticínios. É uma interpretação muito sóbria, eu achei, Dr. Souto, não é verdade? Bem se vê que eles não são a escola de saúde pública de Harvard. Exato. Porque não tem aquela empáfia, né, de afirmar relações causais, sugerir que algo causa, que fazer isto produz aquilo em estudos observacionais. Ou sugerir enfaticamente hipóteses também, que às vezes, né, levantam. Então, na verdade, esse é mais um de uma pilha crescente, olha, uma pilha grande de estudos mostrando que o consumo de laticínios com a gordura, laticínios não desnatados, está associado com bons desfechos, inclusive com menos peso. Tá? O que vai diametralmente contra aquilo que pensa a nutrição tradicional, que se foca o quê? No fato de que os laticínios com gordura têm mais calorias. Tá certo? E é justamente aí que tem o valor desse estudo observacional, né? Isso, porque olha só, a gente sempre está reinando aqui dizendo, olha, estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. E não estabelecem mesmo, e esse aqui é observacional. Então alguém poderia dizer, bom, então por que vocês estão citando? Né? Porque ele vai, veja bem, vamos imaginar, tá, que o consumo de gordura, porque a gordura tem muitas calorias, faça a pessoa engordar, tá certo? Porque é isso que todos nós aprendemos até uns anos atrás. E é isso que os nutricionistas aprendem na faculdade até hoje. Tá? Vamos consumir a versão light, desnatada dos laticínios, porque aí vai diminuir as calorias e a pessoa vai perder peso. É isso que eles aprendem. Tá? Ora, se o consumo de gordura na dieta de queijo faz a pessoa ganhar peso,
ok? Então a gente esperaria que num estudo observacional como esse, o consumo de queijo estivesse associado com o ganho de peso. Tá certo? Porque algo não pode causar ganho de peso, mas estar associado com perda de peso. Vocês entendem? Não faz sentido, tá certo? Se eu digo assim, ó, cigarro causa câncer de pulmão. Ok? Eu não posso ao mesmo tempo ter um estudo observacional onde eu vejo que as pessoas que menos fumam são as que mais têm câncer de pulmão. Isso seria incompatível, isso não faz nenhum sentido. E de fato não é assim. Então, um estudo observacional ele não estabelece causa e efeito. Mas se existe uma relação de causa e efeito, se o queijo, por ser gordo, faz as pessoas engordarem, eu deveria ter uma associação no estudo observacional entre o consumo de queijo e obesidade. Mas não. O estudo observacional encontrou o contrário. E é o, sei lá, 10º estudo observacional mostrando a mesma coisa. Tá? Então, quando um estudo observacional mostra o contrário do que as diretrizes vigentes sugerem, isso é sim um motivo para desacreditar nessas diretrizes. Elas estão indo contra as evidências. E a gente sabe que os laticínios, no geral, os laticínios de qualidade, como você falou, que vem com as gorduras já, que tem a cultura, tem o leite, enfim, são assim, sem ser processados, etc., são alimentos muito nutritivos para quem, né, para quem tolera bem, porque tem muita gente que não tolera bem lactose no geral, mas quem não tolera lactose, às vezes tolera manteiga, ou às vezes tolera a própria ghee, ou o queijos de qualidade também são tolerados, então depende de pessoa a pessoa. Então tem todo esse problema também de tolerabilidade, aí, digamos assim, dos laticínios, né, com muitas pessoas. Né? Na verdade, o grande equívoco da nutrição tradicional no que diz respeito ao peso, além de ignorar a questão da insulina, que a gente sempre conversa, mas é ignorar a saciedade. Né? Assim, obviamente, eu poderia comer algo isento de calorias, tá? Vamos pegar, pensa assim, papel picado, tá? Então eu vou comer papel picado. Papel picado vai encher meu estômago até eu ficar sem fome, né? Eu não vou emagrecer com a dieta do papel picado, porque eu vou estar sempre com fome, porque o papel picado não é saciante. A saciedade não vem apenas do espaço que a comida ocupa dentro do estômago, mas ela vem também da produção de determinados hormônios, como peptídeo YY, como colecistoquinina, como incretinas e outros, que são secretados pelo nosso trato gastrointestinal à medida que o intestino detecta, olha, tem proteína, tem gordura. Tá? Então, o queijo, que tem proteína e gordura, tá? Ele gera um estado de saciedade muito grande. Então, a pessoa que come queijo vai acabar comendo menos de outras coisas. Tá? E o pessoal simplesmente ignorou a saciedade por décadas. Tá? Então, basicamente era assim, vamos contar quantas calorias entra, quantas sai, vamos fazer um déficit calórico e tal. O corpo não funciona assim, ele funciona coordenado por esses hormônios que aumentam ou diminuem a fome. Então, alimentos saciantes é que são o segredo de uma dieta sustentável no longo prazo. E que tem a ver muito também com, que tem sentido com o que você falou, a densidade nutricional, né? A concentração de micronutrientes, vitaminas, minerais que o corpo precisa, e ele sinaliza também saciedade, né? Com esses alimentos. Então, na realidade, um corpo que é alimentado com uma quantidade de calorias abaixo do que ele precisa e com alimentos que são pobres em proteína e gordura, ele vai estar sempre com fome, porque alimentos que são nutricionalmente densos e que têm proteína e gordura são os mais saciantes. E por que eles são saciantes? Bom, vamos pensar na coisa evolutiva, né? Quer dizer, não é útil para um animal comer de forma ilimitada, porque ele vai ficar com indigestão, com dor na barriga, vai daqui a pouco ser capturado como presa por um outro animal, porque ele não vai conseguir correr direito, porque ele tá com a barriga estufada, tá certo? Também não é útil para um animal comer tão pouco a ponto de não conseguir se nutrir. Então, a evolução, a seleção natural, produziu mecanismos de controle. Né? Quando é pouca nutrição, quando é poucas calorias, o bicho tem fome para comer mais. Quando o animal come alimentos nutricionalmente densos, ok? Bom, aí vem a saciedade, que é o oposto. Bom, chega, não precisa comer mais, porque a partir de agora, se continuar comendo, passa a ser uma desvantagem.
Né? Desde que a gente deixe a natureza agir da forma como ela foi planejada para agir, ou seja, comendo alimentos mais parecidos com aqueles com os quais o ser humano evoluiu, o que não inclui, entendeu? Pão, biscoito e sorvete, a gente consegue, utilizando a fome e a saciedade, chegar num equilíbrio adequado. É assim que funcionam as dietas de baixo carboidrato, por exemplo, que, embora não restringam as calorias da pessoa, produzem bons resultados. Por quê? Porque ela aposta que o corpo, comendo aquilo que ele foi projetado para comer, vai poder se basear na saciedade e na fome como mecanismos de controle. Da mesma forma que a temperatura do nosso corpo fica mantida estável se a gente se basear na sensação de frio e na sensação de calor. Eu não preciso andar com um termômetro sempre para ver se eu preciso botar um casaco ou tirar. Exato, muito bem. E tem uma observação, acho que cabe aqui. Se a pessoa está, por exemplo, com uma alimentação saudável, está comendo queijo, laticínio, etc., mas está com um problema de ganho de peso, não consegue perder o bendito peso, a gente não pode esquecer também que os laticínios, no geral, eles têm sim um efeito insulínico bem, assim, considerável, na verdade. É um efeito insulínico considerável. Então, se você, apesar de ser um alimento saudável, como a gente está vendo, se você está querendo perder peso, está com dificuldade, e você come queijo da hora, ou come de lanche para matar fome, coloca queijo nas coisas, toma iogurte, leite, etc., talvez possa ser uma boa ideia de você retirar por um tempo para ver se não é isso que está causando a resistência à sua queima de gordura também. E, inclusive, por isso que na primeira fase do Código de Emagrecer de Vez, por exemplo, que é a fase do desafio, a gente tira essa questão para não correr o risco de tão limitante, porque a gente quer o resultado o mais rápido possível. Não, Rodrigo, foi muito, muito bem lembrado. É assim, esse estudo que nós estamos discutindo aqui, ele não é um estudo de perda de peso. Tá? Ele não é um estudo de dieta de perda de peso. Eles pegaram pessoas e avaliaram o que elas comem e correlacionaram se elas têm tendência a serem gordinhas ou não, e viram que o queijo está relacionado ao contrário, com menos peso e tal. Tá? Mas assim, quando é uma pessoa que está com excesso de peso e tem como objetivo a perda de peso, bom, nós vamos tentar maximizar a estratégia para que a pessoa perca peso com mais facilidade. Né? Então, eu focaria, com certeza, mais em vegetais, de baixo índice glicêmico, estou falando em saladas, Sim. Em carnes, peixes, ovos. Então, isso aí, a famoso plantas e bichos, tá certo? É com certeza a estratégia melhor. O laticínio, bom, ele pode não interferir em nada para algumas pessoas, mas pode interferir para outras que têm mais dificuldade em perda de peso. Pessoas que têm realmente uma genética para ganho de peso, têm dificuldade para perda. E aí, nesse caso, o queijo, por exemplo, porque ele, entre os alimentos low carb, é dos que mais aumenta a insulina, né, como você falou. Além do que, ele é muito denso do ponto de vista calórico. Né? Aí alguém vai dizer, pô, mas vocês estão dizendo que calorias não é... Não, calorias não é o foco primário da intervenção. Exato. Mas se a pessoa comer, sei lá, 4.000 calorias por dia, mesmo que seja tudo low carb, daqui a pouco ela não vai perder peso, né? A ideia é que uma dieta low carb produz uma diminuição espontânea no apetite. Isso ocorre na maioria das pessoas, mas pode não acontecer da mesma forma em todo mundo. Além do que, o queijo, ele é muito denso do ponto de vista calórico, tá certo? Então, assim, se eu comer, sei lá, 200 gramas de queijo, eu vou estar consumindo uma quantidade de gordura e calorias que eu teria que consumir muito mais do que 200 gramas de filé. Né? Então, enfim, são nuances, né, pessoal? Queijo é low carb, queijo não é o motivo pelo qual a população engorda, né? Agora, talvez, quando a pessoa está lutando para perder peso, o queijo não seja o seu melhor aliado. Fique na sua carninha, peixe, frango, salada, que você fica melhor. É isso mesmo. Maravilha, eu acho que a gente vai fechando por aqui então. Se você ainda não é parte da Tribo Forte, você pode se tornar um membro lá hoje, porque não dá uma olhadinha lá no triboforte.com.br e veja que você pode ter acesso e fazer parte desse movimento, dessa família sensacional. Dr. Souto, isso aí, obrigado por mais um podcast, a gente se fala na próxima semana. Obrigado, um abraço e até a próxima.